Seus Ossos e Seus Olhos, filme com um roteiro, direção, estrelado, inclusive montado pelo Caetano Godarto. Ele praticamente fez tudo, participou de tudo dentro desse filme. E o filme conta a história de João, um jovem cineasta que durante todo o filme tem diversos encontros com amigos, com seu namorado, com um cara que ele conhece no metrô e em todas essas circunstâncias, inclusive até mesmo com pessoas que pedem dinheiro para ele no meio da rua. Em todas essas circunstâncias, o tempo, a memória, o passado, o presente, o deslocamento do som, tudo isso acabam sendo contado, todos esses elementos acabam sendo contados nessa história bem intimista. No elenco, não posso esquecer de mencionar, o elenco é formado por Malu Gali, Carlota Joaquina, Carlos Escher, Vinícius Malone, entre outros. O filme de Caetano Godarto é bem interessante, é um filme de baixo orçamento, é um filme independente e tem um elemento da memória, como na própria sinopse diz, e que conduz bastante a narrativa dentro desse filme, tanto da memória que também da dança, que são elementos que eu achei muito interessante dentro desse filme. Nós vemos esses personagens se encontrando, conversando em diversos momentos, há essa relação, há essa interação, mas eu não vejo uma relação tão tradicional. Não há, de certa forma, um desenvolvimento dos personagens interagindo entre si, falando sobre o presente, sobre seus desejos do futuro. Não há nada basicamente no agora ou do por vir, mas sim do seu passado, das memórias, de quem eles, do que aconteceu, um acontecimento muito específico sobre seus personagens no seu passado e que acabam sendo importante, em que mexem com ele e que eles relembram ou simplesmente vieram à memória. E o filme ele acaba conduzindo, tem essa questão da memória, tem essa questão do passado em praticamente todas essas conversas. Não vejo nada tão específico do futuro, do presente, mas o que é interessante é que essa relação, esse tratamento do passado, essa contemplação do passado por meio dos seus personagens, acabam sendo replicadas algumas vezes no filme, que dá uma impressão até mesmo de déjà vu, que os mesmos personagens conversando, como por exemplo a Malu Gali e o próprio Caetano Godardo conversando. Logo no começo do filme, eles estão na sala da casa dela, se eu não estiver enganado, estão conversando. Ela fala sobre o passado, ela fala sobre ela fala sobre um parente, eu creio que seja um amigo, um filho, esqueci o parentesco, mas enfim, ela fala de um personagem que tinha visto há um mês atrás. Isso bem no começo do filme. E depois, lá no final do filme, esses dois personagens eles estão na Pinoteca, se não estiver enganado, em São Paulo, em uma exposição em São Paulo, eles estão olhando uma pintura de uma mulher olhando uma fotografia e praticamente a mesma conversa acaba sendo retornada. Ela fala sobre essa pessoa, esse personagem que tinha visto há um mês atrás. Então é interessante a forma como isso se repete. Tem esse diálogo e também tem mais um outro, mais uns dois pelo menos diálogos que eu simplesmente que eu acho que eu notei dessa interação da personagem, dos personagens falando sobre o seu passado e esse mesmo acontecimento replicando. Da mesma forma, outro que me veio à memória é do próprio protagonista João, que em diversos momentos ele está conversando com uma qualquer pessoa e ele fala sobre alguém que estava seguindo ele, chegou e pediu dinheiro para comprar um chiclete.
fala de uma história, primeiro foi um chiclete, depois fala de outra história, uma fralda, e depois nós vemos de fato, e é praticamente aquilo que ele tinha citado. Ele foi seguido, ele correu, ele atravessou a rua e começou a correr, mas essa pessoa foi até ele e aí parou, né, porque ficou cansado, e a pessoa pediu uma coisa para ele e ele tá. Então é interessante, né, a forma como esses acontecimentos acabam funcionando dentro dessa narrativa sobre essa questão da memória e também do tratamento da memória por todos os seus personagens. Essa contemplação da memória, contemplação do passado e, e, não se preocupar tanto com o futuro, né, ou até mesmo com o presente. É interessante. Tem um outro elemento que é a própria dança, em que eu vejo que os personagens durante todo o filme eles estão dançando, os corpos eles se mexem em um certo ritmo, seja um certo incômodo do personagem no sofá, que aí ele pega um muda o travesseiro, mas está desconfortável, ele vai para o chão, apoia a cabeça no sofá, mas não funciona, pega a almofada, depois ele tira a almofada, ele se mexe, vira de ponta cabeça. Eu sinto que há essa certa há um certo ritmo, há uma certa coreografia, há uma certa dança em cada movimento dos personagens, com o próprio corpo e o próprio espaço em que eles se encontram. E por mais que a gente vê isso muito em diálogos, é, por mais que a gente vê muito essa questão da dança em momentos que não há diálogos, eu me lembro da própria da Maluga ali, ela está conversando com o Caetano, é o Caetano, o personagem Caetano, né, o João que está conversando com ela, e ela simplesmente começa a mexer a mão, ela coloca sobre o pescoço, coloca sobre uma mão sobre a outra mão, ela movimenta a mão e a câmera corta e mostra esse certo movimento, esse deslocamento mesmo de parte do corpo dela e depois volta a focar no próprio protagonista. E da mesma forma como o próprio João, ele no telefone, no meio da rua ali, conversando consigo mesmo, ele pega o telefone, disfarça e fica conversando consigo mesmo, é, como se fosse um próprio, uma, um, uma própria característica dele, não ficar muito no silêncio, não gostar tanto assim do silêncio, e para passar o tempo ele fica conversando, falando consigo mesmo, pensando alto, melhor dizendo, né? E a gente vê na cena da praça várias pessoas ensaiando hip hop, creio que no Centro Cultural de São Paulo, me pareceu o Centro Cultural de São Paulo, e nós vemos os grupos de jovens ali ensaiando, dançando, e que também demonstra, né, essa questão da própria dança, do próprio ritmo. Tem próprios momentos que o protagonista João ele está sozinho e simplesmente começa a mexer seus braços, ele começa a mexer seus braços, né? A, a, começa a coreografia, a dança e óbvio que acho que também me chama bastante atenção é de uma própria cena dele com um dos com seu namorado, que eu esqueci o nome do ator, mas com seu namorado que eles estão conversando em cima da cama e um simplesmente começa a beijar o outro e simplesmente os movimentos dos dois, né, nessa cena de amor começam a ser começa a aparecer mesmo uma própria dança, como se não houvesse um momento em que um ficasse parado, o outro ficasse se mexendo, mas sim os dois começam a se mexer, ou um começa a mexer após o outro, cada um faz um movimento um após o outro, enfim, né, montando essa coreografia em cima da cama. Enfim,
esses elementos que eu achei muito interessantes serem citados dentro desse filme, Seus Ossos e Seus Olhos. Filme estreia semana que vem, dia 22 de julho. Creio que amanhã eu vou conseguir fazer entrevista com o diretor Caetano Godarto e com um dos atores, que é o Carlos Escher. Conseguindo, vou divulgar aqui para vocês aqui no YouTube. Vão lá e confiram, espero que seja bacana e que dê tudo certo. Mas é isso, pessoal. Vão lá, assistam, confiram esse trabalho e não esqueçam de retornar e deixar aqui a sua opinião. O que você gostou, o que você não gostou desse filme, quais são as suas opiniões, impressões sobre esse diálogo, essa contemplação da memória do passado e também do próprio deslocamento do som, do espaço, por meio, né, da dança e o próprio silêncio, a falta do silêncio, que são os elementos que foram muito pertinentes na obra do diretor, roteirista, montador e ator Caetano Godarto. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.